chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Canta, igreja. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. A nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. O céu será para sempre meu lar. Santo, Santo, Santo.
abominação da desolação. Nós iremos gravar esse tema hoje, parte 1. Parte 2, dia 22 desse mês, no sábado, estaremos aqui, finalizando esse tema, mais conhecido como Grande Conflito. Irmãos, se você não leu o Grande Conflito, tá certo que não é tão grande assim, talvez, hoje, mas é completo também. Leia, porque é um livro que até mesmo a senhora White teve muitas dificuldades de escrever. Imagina, se teve essa dificuldade toda para escrever o livro, imagina para ler. Quando eu li, irmãos, eu tive muita dificuldade mesmo. Satanás não queria deixar eu terminar de ler o livro. E muitas pessoas também já testemunharam isso e falaram da dificuldade que tiveram de ler o livro Grande Conflito. Abominação da desolação. Um tema para muitos difícil de entender, devido a algumas coisas que está escrito em Daniel. Eu quero que vocês abram o livro de Daniel, capítulo 11. Verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. O capítulo 11 de Daniel, o título é O Rei do Norte e o Rei do Sul. Muitos têm feito vídeos sensacionalistas até, falando sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Porém, Tiago White, conhecimento de quem é o Rei do Norte e quem é o Rei do Sul. Então, o capítulo 11 de Daniel fala sobre esses dois poderes. Daniel, nós sabemos pelo Espírito de Profecia que é unido com o Apocalipse. Não dá para estudar o livro de Daniel e separá-lo de Apocalipse. Um depende do outro. Um livro que era fechado é revelado no Apocalipse. É aberto. Então diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário. Dele quem? Dele, o Rei do Norte. Mas e aí, então? Quem é o Rei do Norte? E a profecia ainda diz assim: e tirarão o santuário, estabelecendo abominação desoladora. E ainda lendo mais, o capítulo de Daniel diz que dele sairão também os braços. Do Rei do Norte sairão os braços. Então, é meio confuso. Daniel saindo esses braços, e o Rei do Norte, ele vence o Rei do Sul. Mas aparentemente, no capítulo 11, parece que o Rei do Sul está vencendo o Rei do Norte. Só que no final, que a gente vê que o Rei do Norte, ele vence. Porém, a profecia diz que o mundo não estará sendo dominado pelo Rei do Sul, que aparentemente estaria vencendo. Vamos lá então? Quem é o Rei do Sul? O Rei do Sul é o ateísmo. Os nossos pioneiros já dizem em seus livros: o ateísmo é o Rei do Sul. E o Rei do Norte é o papado. Esse Rei do Norte, ele aparece que é o papado. Ele aparece em Daniel como o chifre pequeno, no momento que ele surge. Depois ele aparece em Apocalipse 13. Então, a união aí dos dois livros, selado para a revelação. O papado, Rei do Norte, que é um poder ateísmo? Não, é um poder religioso. Então parece que o mundo está sendo dominado por ateísmo, por ateus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam em nada. Parece realmente que as pessoas hoje em dia não acreditam em nada. Porque Jesus, quando esteve na terra, ele disse o seguinte: ele falou que quando ele vier, ele vai achar fé na terra? Ele faz essa pergunta. E a gente vê a fé das pessoas caindo mesmo. Então veja bem,
Mas a profecia diz sobre o rei do norte que ele vencerá. E diz assim, que o mundo será coberto por um manto religioso. Grande conflito fala isso. Eventos finais também falam. Que o mundo, no final dos tempos, será coberto por um manto religioso. Ou seja, vai parecer que o mundo é cristão. Só que veja bem, vai aparentar. Porque o mundo será guiado por um líder político-religioso, de Apocalipse 13. A vitória do papado. Sairão os braços que profanarão o santuário, como diz Daniel 11. Mas como que os braços do papado pode profanar o santuário? No grande conflito, na página 607, diz como esses braços poderão profanar o santuário. A Igreja de Roma apelará para o braço forte do poder civil. Quem são os braços? Poder civil. Então já desvendamos Daniel capítulo 11, no qual o rei do norte, o papado, ele recebe braços, sai braços dele. Sai o quê? Dele sai poder civil, ele se une, ele recebe esse poder civil. E nessa obra se unirão romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido. Invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos de Deus. Serão ameaçados com multas, prisões. Alguns oferecerão poder de influência e outros oferecerão cargos de grande responsabilidade. Tudo para eles negarem a fé. Mas eles falarão como Lutero. Perguntarão, no que eu tenho errado? E ficarão firmes. Não venderão a fé por influências e nem por cargos de posições no mundo. O que é a profanação do santuário? Sabemos com os braços. Mas como pode Daniel, no capítulo 11, no verso 31, diz: e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Como pode profanar o santuário? A gente sabe qual é o santuário. O santuário não está na terra. O santuário é o celeste. Então como pode ele fazer algo contra o santuário que está no céu, se não está na terra? A anulação da lei de Deus na terra, do sábado para o domingo. A lei de Deus está onde, irmãos? No santuário. A lei de Deus se encontra no lugar mais santo, que é o Santíssimo. Para profanar o pátio aonde Jesus morreu, Apocalipse diz que Jesus diz, através do seu mensageiro, meça o pátio para que as nações pisem no pátio. O pátio não está no céu. O pátio onde Jesus morreu foi a terra. Jesus morreu na terra. E ali na terra também tinha, nesse pátio, tinha algo. Tinha também aonde morria o cordeiro e tinha a pia. Ficava ali. Roma foi destruindo este santuário, começando pelo pátio, porque Deus diz: deixa que pisem o pátio, deixa que as nações pisem. As nações estão na terra, então o pátio está na terra, no lugar onde Jesus morreu. Porém, essa pia representava o batismo. Mas a Bíblia diz como é o batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro é por imersão e não por aspersão. Então o que Roma começa a profanar? Ela começa a pisar o pátio, tirando o batismo por imersão, colocando o batismo por aspersão. Depois ela tira o sangue de Jesus, que pode libertar pecados e que é o único meio de salvação, e começa a ensinar a salvação pelas obras. Então eliminou o cordeiro. Cordeiro é o intercessor. Ele coloca, veja bem, ele coloca 11.000 santos no lugar de Jesus como intercessor. Muitos santos, irmãos. 11.000. Mais de 11.000. Veja bem.
quando se deu antes em Jerusalém. Porque Jesus advertiu que a abominação estaria no lugar onde não deveria estar. Qual era o lugar que ela não deveria estar? Ela não poderia estar em Jerusalém. Era o exército romano, não deveria estar em Jerusalém. E naquela época, o exército romano, toda vez que eles iriam atacar, cercar alguma cidade, sabe o que eles faziam? Eles vinham com o seu estandarte. O estandarte deles, irmãos, era nada mais, nada menos que parecidíssimo com o sol. Vocês, por acaso, se lembram de um estandarte carregado pelo Papa, que é o sol? Pois é, esse estandarte. Vocês perceberam que ano passado foi hasteada a bandeira de Roma nos Estados Unidos? Algo inédito. Nunca aconteceu isso. Mas nós vimos isso. O Papa falou na ONU. Irmãos, nunca aconteceu isso. E se alguns dos ancestrais estivessem vivos agora e vissem aquilo ali, eles iriam pasmar. Porque eles eram inimigos. Iam morrer. Sim. De desgosto. Porque jamais imaginaria que os Estados Unidos poderiam estar apoiando Roma. Mas, porém, os Estados Unidos também está na profecia de Apocalipse 13. Então, a gente que conhece a profecia, não será difícil entender por que os Estados Unidos está aparecendo na história mundial do nosso tempo, junto com o papado. Porém, quando o exército romano ia cercar alguma cidade, eles cravavam ali o seu estandarte e cercavam a cidade. Qual era o sinal que Jesus falou para os cristãos? Olharem o cerco de Jerusalém. Quando vissem esse cerco, fugissem. Esse foi o sinal. Nós vamos ler agora, irmãos, um capítulo muito importante do livro Conflito dos Séculos, na página 25. Na página 22 em diante. Esse capítulo aqui, ele está logo... É o primeiro capítulo, predito o destino do mundo. Descreve cenas, irmãos, terríveis, terríveis do que aconteceu com Jerusalém. Queridos, quem atentou para aquele sinal, nenhuma alma se perdeu. Só que, porém, Jerusalém não queria ouvir as advertências de Jesus. Mas será que os outros advertiram também, quando Jesus já tinha subido para o céu? Também advertiram. Mas os judeus ainda assim não puderam ouvir. Mas no capítulo 22, Cristo viu em Jerusalém o símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Foi isso que Cristo viu quando contemplou Jerusalém. Na página 23, diz assim: o futuro estava misteriosamente velado aos discípulos. Houvessem eles naquele momento compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, os sofrimentos e a morte do Redentor, e a destruição de sua cidade e do seu templo, teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos acontecimentos preeminentes e a ocorrerem antes do final do tempo. Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas a significação ser-lhe-ia revelada quando o seu povo necessitasse das instruções dela dada. A profecia que ele proferiu era de duplo sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, veja que importante, representava igualmente os terrores do grande último dia. Queridos, muitas vezes eu tenho falado sobre a abominação da desolação de Mateus 24. E as pessoas têm falado o seguinte:
Não, aquilo é só destruição de Jerusalém. Não vai se repetir. Queridos, a gente leu no capítulo 20, no primeiro capítulo, na página 23, algo seríssimo. A profecia era dupla. Ela vai acontecer de novo. Veja que sério. A abominação da desolação vai acontecer novamente. Mas o que mais me impressiona é saber o seguinte: que todos os terrores que aconteceu naquela cidade é apenas uma sombra do que vai acontecer. Nós iremos ver hoje o que aconteceu então na cidade de Jerusalém. Porque como você vai entender a sombra do que vai acontecer? Você precisa entender o que aconteceu. E aqui diz assim: sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeramente. E o Salvador advertiu aos seus seguidores: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem ler entenda. Quando os estandartes, Lucas 21:20 diz, quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem arvorados em Terra Santa, a qual se estendia por alguns estádios fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que, caso estivesse no telhado, que não deveria descer para a sua casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos que tivesse. Os que estivessem trabalhando nos campos e nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar, a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. E no capítulo, e na página 24 que a gente leu agora, no 25 também diz. No 26 diz assim: a longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus a sua obstinada impenitência. O seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Queridos cristãos presunçosos, uma fatal mornidão espiritual. E mais do que isso, algo muito estranho, que era, se diziam que eram o povo de Deus, mas porém rejeitaram o próprio Salvador e o seu grande aviso. Os chefes das facções oponentes por vezes se uniam para saquear e para torturar suas desgraçadas vítimas. Todas as predições feitas por Jesus relativa à destruição de Jerusalém cumpriram-se ao pé da letra. Queridos, se nós cremos realmente que Ellen White foi inspirada pelo Senhor, nós temos que atentar que todas as profecias vão se cumprir ao pé da letra. Assim como também as profecias de Cristo se cumpriram ao pé da letra. Veja bem, os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir também. Apareceram sinais e prodígios, pronunciando desastres e condenação ao meio da noite. Veja bem, alguma coisa aconteceu, muito diferente. Pouco antes da destruição de Jerusalém, Cristo lhes enviou sinais de advertência para todo o povo. Olha só o que apareceu. À meia-noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens do pôr do sol desenhavam carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Queridos, não foi só a advertência de Jesus naquele tempo.
Mas também apareceu no céu sinais para que o povo saísse da cidade. Os cristãos saíram, assim que olharam depois dos muros de Jerusalém, eles olharam e viram logo, ó, Roma está cercando a cidade. Vamos embora. E foram. Mas Deus é tão misericordioso que Ele enviou sinais para quem ficou, dizendo, sai, tem que sair da cidade, sai enquanto ainda há tempo, eles ainda estão cercando, eles não entraram ainda, sai. Mas porém ignoraram a advertência, irmãos. Sobre as nuvens e ao pôr do sol desenhavam-se carros de guerra. Irmãos, quem poderia ignorar sinais tão fortes? E ainda, os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra até tremia, irmãos. E ouvia-se multidões de vozes a clamar. Olha só, eles estavam no santuário, ouvindo vozes a clamar. Partamos daqui, partamos daqui. Irmãos, olha o que Deus estava fazendo para o povo judeu não perecer em Jerusalém. Mas ao invés de atentarem a sinais visíveis, eles preferiram ficar, porque achavam que estavam seguros em seu templo. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns homens, por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro, fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. As portas se abriram dizendo, sai! E ninguém saiu. Os pastores, que são os sumos sacerdotes, não advertiram o povo, nem eles saíram. E aí, meus irmãos, o que aconteceu foi que durante 70 anos um homem rodava por Jerusalém como louco, dizendo, Jerusalém será destruída, Jerusalém será destruída. Saiam da cidade enquanto há tempo. Repetidamente, aquele homem misterioso falava aquilo e ninguém atentava para ele. Entretanto, os cristãos que só de ver o primeiro sinal que Cristo falou, obedeceu fielmente a palavra. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém, porque Cristo fizera os avisos, quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Depois que romanos, sob Sérgio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo pareceu favorável a um ataque imediato. Olha só o que aconteceu. Olha que interessante. Sérgio vem com todo o seu exército e cerca Jerusalém. A cidade estaria entregue nas suas mãos, queridos. Mas sabe o que aconteceu? Misteriosamente, aquele cerco foi embora. Recua. Aí os cristãos podiam voltar, né? Vamos voltar, o que a gente vai fazer aqui? Não. Eles são tão fiéis que eles não voltam. Não, Jesus falou que quando tivesse aquele sinal ali, a gente é para ir embora, não é para voltar. Se não é para voltar, a gente não volta. Só que, porém, sabe o que aconteceu? A gente descobriu o que aconteceu. Nero se matou. Terrível Nero, né? Nero, ao se suicidar, agora entra um outro. E quando veio um mensageiro, que levava dias, irmãos, tempos para poder chegar com a notícia, leva o exército romano para lá, que agora a gente vai precisar do exército para poder dar o poder para o novo imperador. Mas aí quando aquele homem chegou com a notícia,
Na mesma hora, o que Sérgio fez? Então vamos lá que a gente tem que fazer um trabalho em Roma. Tira o cerco de Jerusalém e vai para Roma. No meio do caminho, o que acontece? Não, volta. Já é imperador. Ele diz, então vamos voltar. Foi só um pouquinho de tempo que ele saiu, eles correram. Amor de Deus deu tempo para todos os cristãos saírem. Enquanto isso, Deus enviava para os judeus todos os tipos de sinais. E ninguém viu. Não estavam atentos às profecias de Jesus. Dormindo espiritualmente. Dormindo espiritualmente. Ellen White, nesse livro, também diz que não estudar as profecias ser-nos-á fatal. Nós não iremos entender os sinais que estarão acontecendo. Mas veja o que aconteceu. Quando Jerusalém não é cercada mais, e aí agora quem lidera? Não, antes de Tito foi quem destruiu Jerusalém. Mas antes dele destruir Jerusalém, Sérgio, quando ele volta com seu exército, o que o povo judeu faz? O maior erro de toda a vida. Eles dizem assim: vamos agora acabar com esse exército, porque Deus entregou esse exército de Roma nas nossas mãos. Foi lá o exército romano se encontrar agora com... Foi o exército judeu se encontrar com o exército romano. E sabe o que acontece? Mataram quase todos os romanos. Quase nenhum judeu se perdeu. Aquele exército voltou vitorioso, festivo, cheio de vitória. Aonde estava escrito que Deus iria entregar o exército romano nas mãos dos judeus? Não havia profecia. Pelo contrário, Miqueias havia dito que haveria uma destruição em Jerusalém. Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído, derrubado. Mas então, todo aquele fulgor do povo de Deus, judeus, chega lá com a vitória nas mãos. Quem vem furioso contra os judeus? Tito, com seu exército romano, com muita fúria, vem agora cercar Jerusalém? Não, dominar Jerusalém. Vem com muito ódio sobre Jerusalém. Irmãos, algo terrível aconteceu. Então, o Santíssimo, como foi profanado? Destruindo a lei de Deus, como colocando o domínio obrigatório. Roma tirou o ministério de intercessão de Jesus da mente das pessoas e o mundo vai adorar o sol. Então, vimos aqui como foi profanado o pátio, o ministério de Jesus como sacerdote, porque o Papa hoje é o sacerdote. O local onde o Papa habita tem um lugar santíssimo. É onde ele fica. E tem um lugar santo. Ele se autodenominou, né? Sim, ele se autodenominou e assim ele está profanando o verdadeiro, que é o santuário. Então, para ele adentrar, para ele fazer destruir o lugar santo dos santos, ele tira o mais importante que está ali, que é o santo sábado contido na lei de Deus, do 4º mandamento. Tirando uma adoração ao Deus único e verdadeiro e colocando uma adoração ao Deus Sol. Tirando a adoração do dia do santo sábado e colocando a adoração dominical, a lei dominical. Então, o santuário já foi pisado? Não. Já foi profanado? Não. Ele está em andamento. Será quando a lei dominical foi imposta. Então, diz que quando ele tira o sacrifício diário, que é Jesus como intercessor, ele agora estabelece uma abominação desoladora. É isso que acontece. Mas a gente vai abrir agora a Bíblia em Mateus,
Entendemos então Daniel. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24. Jesus se referiu à profecia de Daniel, alertando seus discípulos que nada entendiam o que Cristo estava falando naquele momento. Mateus 24. Verso 15 em diante. Jesus descreve agora a profecia de Daniel. Verso 15 em diante, vamos ler? Quando, pois, virdes a abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça ao tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado e nem no inverno. Realmente os discípulos oraram para que a fuga não se desse no sábado nem no inverno, e não se deu. Então Jesus aqui, ele adverte os discípulos de algo muito importante, de um sinal. O sinal que Jesus falou para eles era: quando vocês virem o abominável da desolação, ou a abominação desoladora, como estiver na sua tradução, de que falou Daniel. Quem lê, entenda. Então, nós vemos agora, né? Sim, exatamente. Só que aí você vai dizer assim: nós falamos da abominação desoladora, falando sobre Roma. E aí Jesus adverte os discípulos para ver o que iria acontecer em Jerusalém, da destruição de Jerusalém no ano 70. Naquele momento seria a abominação desoladora. Entende isso? Essa profecia aqui de Jesus era da destruição de Jerusalém. Mas aí a gente pergunta uma coisa. Esse versículo também é citado em Marcos. Quando a gente junta Daniel, Mateus e Marcos, as palavras de Cristo dizem que quando a abominação da desolação estiver onde não deveria estar, no lugar santo, então os seus seguidores que estivessem em Jerusalém e Judéia saíssem e fugissem para os campos e montanhas. Alguns fugiram também para pequenas cidades que fossem distantes. Não só fugiram e ali buscaram um bom refúgio também. E que ninguém voltasse ali, pois aqueles dias seriam de vingança. Essas são as palavras fortes com o povo que ficou na cidade. Veja bem que a cidade, no cerco de Sestio, a cidade de Jerusalém, que é muito pequena, irmãos. Muito pequenas, em menos de meia hora se anda na cidade de Jerusalém todinha. De tão pequena que é. Você anda em menos de meia hora na cidade de Jerusalém toda, de tão pequena. A cidade, no primeiro cerco, a cidade não estava cheia. Mas, irmãos, no cerco de Tito, a cidade de Jerusalém estava apinhada de muita gente, muitos judeus de tudo que é lugar foi para Jerusalém. Sabe o que ia ter em Jerusalém? A festa dos tabernáculos. Queridos, aquela festa era uma festa maior do povo de Deus. E aí todos vieram para Jerusalém. Todos. Irmãos, a matança foi geral. Judeus todos foram espalhados. Queridos, a matança foi tanta que os romanos não davam conta de matar de tantos judeus que eram. Não tinha lugar no chão para cair morto. Eles caíam um em cima do outro, amontoando. Eles tinham que, os exércitos romanos tinham que subir naquele monte de mortos para matar mais e cair mais. De tantos judeus juntos. Cristo um dia disse: com uma galinha eu quis juntá-los, mas vocês não quiseram. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Queridos, algo terrível mesmo.
Todos os cristãos, irmãos, nada sofreram. Mas terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém. Quando o cerco foi reassumido por Tito, a cidade foi assaltada por ocasião, e quando milhares de judeus estavam reunidos, e quando experimentaram todos os horrores da morte, a fome, uma medida de trigo era medida por 1 talento, era vendida por 1 talento. Tão atrozes eram os transes da fome, que os homens roíam o couro das suas cinturas. Irmãos, nem todos morreram. Tinha mais lugar para matar. Eles tiveram que deixar alguns vivos. Mas, irmãos, quem ficou vivo era melhor ter morrido. Eles desejavam a morte, mas parecia que a morte escapou deles. Mas veja bem, passaram fome na cidade. A fome era tão grande que roíam as suas sandálias de couro e os seus cintos e a cobertura dos seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite, furtivamente, para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas. Quem tentava fugir dali era torturado severamente. E olha que eles queriam o quê? Só achar algumas ervas para poder comer. Mas veja bem, muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tão grande perigo. As mais desumanas torturas eram infligidas pelos que se achavam no poder, a fim de extorquir do povo atingido pela necessidade dos últimos escassos suprimentos que poderiam ter escondido. E tão cruéis eram frequentemente praticadas por homens que diziam: o que faremos nós? Nós não temos futuro. Milhares pereceram pela fome e pela peste. Quem ficou vivo morreu de fome e de peste. A afeição natural parecia ser destruída. Maridos roubavam de sua esposa e esposa dos seus esposos. Viam-se crianças a arrebatar o alimento da boca dos seus idosos pais. A pergunta do profeta em Isaías 49 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta. As mãos das mulheres mulheres piedosas, irmãos, cozeram os próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentações 4:10. Os chefes romanos forçavam-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los render. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados, crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira, e essa horrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiam cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre as cruzes dos mortos. De terrivelmente maneira foi castigada aquela espantosa situação na cidade de Jerusalém, que um dia dissera: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue do Salvador. Tito, de boa vontade, não queria mais contemplar aquela cena, mas Tito não queria destruir Jerusalém. Mas, porém, o que aconteceu em Jerusalém? Ele não queria, irmãos, de maneira nenhuma destruir aquele templo por tão belo e magnífico que era. Porém, o que aconteceu foi que um soldado não obedeceu suas ordens e veio com uma flecha cheia, pegando fogo, e atirou sobre a cidade, sobre o templo de Jerusalém, e rapidamente o fogo se espalhou. Tito tentou e nada conseguia fazer, nenhum fogo foi possível apagar naquele dia. E toda a cidade foi incendiada juntamente com o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém tinha tanto ouro que o exército romano, eles
as pilastras, as paredes eram aqueles blocos muito grandes de pedra, uma em cima da outra. E sabe o que eles faziam? Eles cavavam elas assim, separando essas pedras para poder pegar o ouro. Porque tinha que se cumprir a promessa de Jesus que dizia: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Queridos, não ficou pedra sobre pedra. A fome era tão grande naquela cidade que as mulheres disseram: hoje vamos comer o meu filho e amanhã comeremos o seu. Mulheres que eram piedosas. Sabe o que é uma mulher piedosa? Queridos, o alto grau da fome faz uma pessoa, um ser humano, não raciocinar. Essa foi a destruição de Jerusalém, o grande sofrimento de Jerusalém. Quer ler detalhes? Leia o primeiro capítulo do grande conflito. Você lerá todos os detalhes, porque hoje não deu tempo. Nós iremos encerrar, mas veja bem. A abominação desoladora daqueles dias, que veio sobre quem ficou naquela cidade, irá se repetir. Só que de um grau muito maior. Porque o grande conflito disse que aquilo era só sombra do que vai acontecer na cidade. Queridos, sombra? Dá para você imaginar algo pior do que nós lemos em Jerusalém? Sua mente consegue imaginar algo pior? A minha não consegue. Mas é apenas sombra. No dia 22 desse mês, no sábado de manhã, nós iremos entender qual é o sinal para o povo de hoje quando ver a abominação desoladora também sair da cidade. E nós vamos entender como se aplica a nós nos dias atuais. Tá bom, irmãos? Então, é a parte 2 do nosso sermão de hoje.